Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Eu vou falar no livro do Apocalipse ainda, mas a respeito de uma igreja, capítulo 3, versículo 4, versículo de 1 a 6, mas capítulo 3, quero falar sobre a igreja de Sardes, uma das igrejas do Apocalipse. Domingo passado foi a passão, então hoje nós vamos estar falando mais diretamente, Capítulo 3 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas dela. Aleluia. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Eu acho muito lindo esse versículo 4. É muito lindo, Mas também tens em Sardes, a minha versão, outra versão aqui. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus. Glória a Deus. A carta é a 5ª carta à igreja da Ásia. Hoje eu quero trazer aqui essa palavra para o nosso coração, para a nossa meditação. Quando Jesus enviou esta carta à igreja ali em Sardes, Jesus contrariou a impressão que as pessoas tinham em relação àquela igreja. Apesar dessa igreja de Sardes ter uma reputação muito forte, muito boa, em relação a uma igreja forte, era uma igreja ativa, apesar disso, Jesus viu falhas nela. Jesus sabia que aquela congregação, apesar daquela reputação que tinha, estava quase morta, estava morrendo. Jesus não somente Ele vê todas as coisas, mas também Ele tem um controle de todas as coisas. Jesus vê, controla, julga, repreende, castiga, conforme a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo. E Jesus, Ele estava falando àquela igreja que tinha ali muitas coisas boas, mas que aos olhos de Jesus estava faltando, ela estava morrendo. Aos olhos das pessoas estava tudo bem, mas para Jesus não. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive e estás morto. Você tem uma aparência de que vive, mas você está morrendo. Essa igreja tinha uma boa reputação. O que é reputação? É a fama, é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito.
aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, essa reputação. É claro, e nós temos que zelar pela nossa reputação, todos nós. Não queremos que ninguém manche uma reputação, a tua reputação que você conquistou ao longo dos tempos, não é isso? Mas, apesar dessa boa reputação, Jesus vê principalmente o caráter daquela igreja. O que é o caráter? É a essência real das pessoas, é aquilo que realmente você é. Reputação e caráter, é bom a reputação, mas o caráter é fundamental. Que adianta as pessoas achar que eu sou um bom crente, uma pessoa, e se Jesus olha para mim e vê, não é nada disso, porque eu conheço você por dentro. Tu está se enganando a si mesmo, enganando a muitos. O caráter, Jesus estava julgando ali, vendo mais fundo, porque os olhos de Jesus são como chamas de fogo e penetram no lugar mais escuro. Os olhos de Jesus penetram nas brenhas das matas. Os olhos de Jesus, como chama de fogo, penetram o oculto do coração do homem e esquadrinha todas as coisas. Não há nada diante dele que possa ficar oculto. Os olhos de Jesus alcançam tudo. Aquela igreja tinha uma reputação maravilhosa. Todo mundo, é aquilo que as pessoas achavam dela, mas o caráter dela, aquilo que realmente ela era diferente. Jesus vê por dentro. Jesus vê o meu coração. Jesus vê as minhas atitudes sinceras. Jesus me vê por dentro. O nosso cristianismo tem que ser um cristianismo com caráter íntegro diante de Deus. Deus está vendo a minha vida. Deus contempla a minha caminhada. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz assim: o Senhor falando: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tem uma outra tradução que diz assim: eu sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Ele nos conhece por dentro. Ele me conhece quando eu estou só. Ele me conhece na minha intimidade, o que eu sou lá dentro. Diante dele, eu e nenhum de nós pode se esconder. Essa igreja de Sardes era uma igreja que tinha uma condição financeira muito boa e tinha uma fama muito boa, trabalhava. Apesar dessa boa fama, a igreja estava morrendo, a igreja estava definhando. Tem nomes de que vives, mas está morto. Você está morrendo. E essa é uma questão muito individual, porque eu não posso fazer um julgamento por você. Cada um de nós, a Bíblia diz, cada um deve julgar a si mesmo. Cada um deve fazer o seu autoexame. Cada um deve fazer o seu exame introspectivo diante de Deus. A sua avaliação: Senhor, pequei, onde foi que eu errei, Senhor? O Espírito Santo que está dentro do nosso coração, ele vai apontar: ué, foi aqui. Então nós entramos pelo caminho, porque nós somos cristãos e amamos a Jesus. Aquela igreja tinha nome de que vive, mas estava morta, estava morrendo. Uma reputação muito boa, mas o caráter dela, aquilo que ela era realmente, estava diante de Deus. Deus olhava para ela e disse: poxa, eu vejo por dentro.
E o Senhor disse para ela: ser vigilante. Um dos conselhos nessa epístola, nessa carta às igrejas da Ásia, a carta dada ao anjo da igreja da Ásia: ser vigilante. Temos que vigiar. Por quê? Porque o pecado nos assedia diariamente. Tem que vigiar, amado. Eu, pastor, preciso vigiar. Cada um de nós precisamos vigiar diariamente, porque nós somos cercados pelo pecado diariamente. Há um bombardeio de todos os lados, tanto físico quanto espiritual. Aquilo que a gente não vê que vem aqui. Eu estou falando demais? Alguma mentira? Não é assim mesmo? Não é bombardeio de todo lado, por dentro e por fora, na mente? É por isso que nós temos que vigiar. Temos que vigiar porque as mentiras se propagam, as heresias, aquilo que vai contra a palavra se propaga, o engano se propaga nesse tempo. Engano que são semeados para devorar, para destruir a vida dos fiéis, para tirar aqueles que ainda estão na presença de Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. É nesse tempo que a gente está vivendo. Temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o noivo vem buscar a sua noiva. Não sabemos. Jesus pode vir agora, pode vir amanhã. Por isso temos que vigiar. Precisamos estar com a nossa lamparina acesa e com um azeite na reserva, na botija, como as virgens prudentes estavam. Eram 10 virgens, apenas 5 estavam preparadas. O Salmo 141, versículo 3 e 4, uma outra versão muito boa aqui: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Precisamos vigiar. Entrar na roda dos escarnecedores. Cuidado, amado. A gente tem que estar vigiando. Foi um conselho a essa igreja: ser vigilante. E o Senhor falou ainda para ela: não achei as tuas obras perfeitas, quer dizer, íntegras diante de mim, diante de Deus. O problema não foi a ausência ou a falta de obras, porque eles faziam muito trabalho, mas foi a falta de integridade delas nas obras. Tudo que a gente faz para Deus tem que ter coração. Jogadores de futebol, alguns técnicos de futebol dizem para os seus atletas na hora do futebol, para ganhar, eles vão na palestra e dizem: você tem que correr atrás dessa bola como se fosse o prato de comida teu. É assim que eles fazem para muito. O Luxemburgo, com o seu projeto, ele gosta de falar assim: tem que ser como um prato de comida. É um prato de comida. É a forma dele incentivar. O problema não era a ausência de provas de obras nessa igreja, mas era a falta de integridade. Mas olhando aqui para um outro aspecto, nós vivemos num tempo difícil, amados. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para a igreja de Deus nessa terra. A igreja de Deus nessa terra, para você ter uma ideia, ela está gemendo. Ela está gemendo. Porque você fica angustiado com tanta injustiça, com tanta maldade, quando o mal prolifera, quando aquilo que é errado parece
que é o correto, aquilo que é correto parece que está errado, a inversão de valores, a inversão nas coisas, e isso nos deixa constrangidos, angustiados. Nós como cristãos ficamos angustiados. O mundo está ficando pequeno para nós, até para respirar num tempo desse é difícil. Eu estava lendo um pastor do Rio de Janeiro. Esse pastor, ele orou por 10 anos pedindo a Deus um avivamento. Ele sonhava com uma igreja cheia do Espírito Santo, santificada pela palavra. Esse pastor, ele queria viver como nos dias de Jonathan Edwards. Quem já ouviu ou já leu sobre Jonathan Edwards? Esse homem que teve um discurso célebre, uma mensagem célebre, né? E as mensagens desses homens naquele tempo eram tudo mensagem pesada de juízo, e a multidão se convertia. Esse Jonathan Edwards, ele trouxe uma mensagem muito pesada. Não lembro bem o tema agora, mas fez multidões agarrarem nas pilastras do templo, achando que ia morrer e ir para o inferno naquela hora, naquele tempo. Foi uma forma que Deus fez de trazer avivamento nos Estados Unidos. Esse pastor carioca, ele queria uma igreja, ele queria ser como John Wesley, que promoveu, através dele, o Senhor promoveu um avivamento na Inglaterra. Ele queria ser como Evan Roberts, no país de Gales, outro homem de Deus que promoveu o avivamento em Gales. E por 10 anos ele orou, e ele via que aquilo não acontecia. De repente, isso é um testemunho dele. A gente pode às vezes, mas tem até uma opinião diferente. Mas ele abriu o coração, achei interessante. De repente soou um alarme dentro do coração dele, dizendo: estes dias são dias de apostasia e não de avivamento de igreja. Esses dias são dias difíceis. Porque ele buscava alguma coisa, orava, pedindo a Deus. Dentro do coração dele, ele tirou: não, coisa não está vindo, porque os dias são diferentes. Amado, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. É tempos difíceis, é tempos de aperto, de opressões, de angústias. E ele dizendo: hoje o avivamento ele é individual. Existem aqueles que estão andando de branco com Jesus, que seguirão, enquanto esses andam de branco. E ele falando dentro da congregação, seja grande, seja pequena, há aqueles que estão andando de branco com Jesus, e aqueles que obstinadamente estão vivendo no pecado. Porque o desejo dele é que o Senhor mandasse avivamento para todos, alcançasse a todos. Mas ele vai escrevendo, ele diz: puxa, mas a salvação ela é individual, o avivamento é individual. Porque nós vivemos em tempo de apostasia. Você pode concordar ou não com algumas coisas. Esse pastor, eu estava lendo ele, mas eu vi, você vai lendo e você vê lágrimas de homens de Deus que estão lutando para falar de Jesus, estão lutando para manter uma obra aberta, estão lutando para ganhar almas. É por isso que é difícil, porque os tempos são maus, é tempo de apostasia. As pessoas ridicularizam o Evangelho. Não se pode ler uma Bíblia numa sala de aula mais.
Não se pode falar do Evangelho numa repartição pública. É cada vez mais difícil. Para você fazer isso, você tem que ter a pastora Lídia, a irmã, sabe muito bem. Você tem que driblar o sistema, não é? Tem que ter um jeito. Quando alguém aflito vem conversar com você, para você falar de Jesus, você tem que ter. Você devia ter acesso direto. Não, isso aqui é bênção, essa mulher é bênção para esse lugar. Mas não é assim. Eu estou falando alguma mentira? Por que isso? Porque é tempo de apostasia. Apostasia. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos terão comichões nos ouvidos, como tampões dos seus ouvidos, para não ouvir a palavra de Deus. Muitos rejeitarão. Isso acontece dentro do teu lar, às vezes mesmo com o teu cônjuge. Quando você fala de Jesus, parece que você falou a coisa mais terrível do mundo. Você já é taxado de fanático. É só falar de Jesus, a pessoa já é taxada como fanática. Ter Jesus é fanatismo? Ou ter Jesus é bênção? Ter Jesus é saúde? Eu senti a dor aqui desse pastor. Para alguém que trabalha, amado, lute pela tua salvação, lute pela tua vida com Deus, procure andar em correção diante do Senhor. Se as tuas vestes mancharem no meio do caminho, corre aos braços de Jesus, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A Bíblia diz no Antigo Testamento, um sumo sacerdote, Josué, não é o Josué que sucedeu Moisés, é um sumo sacerdote. Ele estava com vestes brancas, mas as vestes dele estavam manchadas. E Deus falou para o anjo: vai lá e troca as vestes dele, porque ele estava sendo acusado diante do diabo por causa das manchas que ele tinha nas vestes. Então o Senhor disse para o anjo: vai lá e troca as vestes do meu servo Josué. E o Senhor foi lá, o anjo do Senhor foi lá e deu vestes novas para ele. E aí o diabo não tinha mais o que acusá-lo. Aleluia, há poder no sangue de Jesus. Se confessares os teus pecados diante do Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Aleluia. Existem sempre os remanescentes, existem homens e mulheres, jovens, crianças, existem aqueles que ainda não venderam a sua primogenitura, aqueles que mantêm a sua integridade e fidelidade perante o Senhor. Amém? Ainda existe esse. Há uns poucos aí em Sardes, há umas poucas pessoas que não contaminaram. No meio daquela confusão toda, né? Existia gente de bem. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu leio isso, me dá esperança. Traz a esperança ao meu coração. Ainda tem mulheres de Deus, ainda tem homens de Deus, ainda tem pessoas que são sinceras diante do Senhor. Ainda tem pessoas íntegras diante de Deus. Glória a Deus. E o conselho aqui para essa igreja de Sardes foi esse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
arrepende-te. Lembra-te do que tens recebido. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não podemos esquecer do que Deus já fez por nós. Você não pode esquecer aquilo que Deus já realizou na tua casa, na tua vida. Jeremias diz que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. Precisamos ouvir e guardar no nosso coração os feitos de Deus. Ouvir e guardar no coração. Precisamos conservar a palavra de Deus nesse tempo. E o Senhor disse para essa igreja: arrepende-te. Qual o significado no hebraico de arrependimento? É sentir-se triste, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, retornar, renúncia das velhas práticas. Jesus estava pedindo para aquela igreja: arrepende-te. Você começou bem, retoma o teu caminho, volta às primeiras práticas. Aleluia. Arrepende-te é o primeiro passo do retorno para Deus. É o arrependimento. Vocês lembram do filho pródigo? Ali no Evangelho, a respeito desse assunto. Ele sofrendo, saiu da casa do pai, levou a herança, gastou o dinheiro todo. Quando começou a passar fome e dificuldade, não tinha onde trabalhar, não tinha o que comer, não tinha onde morar, e de repente algo começa a acontecer dentro dele. Essa tristeza, esse sentimento de tristeza, de inconformismo com aquelas práticas. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado mais teu filho, faça-me como um dos teus empregados. Arrependimento. Ele tomou uma posição de arrependimento. Ele queria mudar. Ele não queria, porque se ele continuasse naquele mesmo lugar, daquela mesma forma, sem arrependimento, ele ia morrer. O arrependimento é o primeiro passo para retornar para Deus. O Senhor falou para essa igreja: se não vigiares, eu virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus sempre falava a respeito das coisas que aconteciam ou que tinham acontecido no lugar. Sardes era uma cidade próspera, uma cidade alta, ficava quase 500 metros acima da planície, uma montanha rochosa e íngreme. Lá em cima ficava Sardes. Era difícil qualquer exército chegar lá. Mas um dia, os soldados persas começaram a vigiar aquela cidade, começaram a observar aquela cidade, aqueles rochedos íngremes, e viram uns soldados de Sardes descendo por algum caminho daquela rocha íngreme. E eles disseram: o caminho que nós vamos entrar nessa cidade é por esse lugar onde esse soldado passou. E eles fizeram isso à noite, e tomaram a cidade de noite. É por isso que Jesus se refere a essa cidade, essa igreja aqui, nessa cidade assim: se não vigiares,
virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. De repente, de surpresa, se ela não vigiar, a falta do arrependimento traz a consequência daquilo que é pior. A falta do arrependimento traz consequência daquilo que é pior, o mais terrível e assolador. Quando não nos voltamos para o Senhor, como manda a sua palavra, as coisas piores acontecem na nossa vida. Mas voltando ao versículo chave desta palavra: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia. Você tem lutado, você tem se esforçado, você tem se dedicado, você tem lutado para manter a tua integridade diante do Senhor, ainda que seja difícil. E eu quero te dizer, Jesus está vendo tudo. Tem galardão nisso, tem bênção nisso. Aqueles que não mancham suas vestes vão andar com Jesus de branco. Aleluia. Aleluia. Ali na glória do céu, na cidade que brilha como o sol, aquela cidade que está preparada para a igreja Nova Jerusalém, você vai passear com Jesus, lado a lado, de branco. E a Bíblia diz: vocês vão andar comigo de branco, porque vocês são dignos disso. No meio de tanta maldade, de tanta apostasia, de tanta infidelidade, vocês têm mantido o coração de vocês na minha presença. Para muitos aqui, não era nem mais para estar na igreja, mas é porque o cônjuge não quer, só por isso. E foi uma batalha para você, com o teu cônjuge, para servir a Deus. A tua fé falou mais alto. Às vezes a família não entende, porque ainda não foi lhe revelado o Evangelho, mas a tua sede, a tua fome de Deus falou mais alto. É por isso que você ainda está na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você ainda não maculou as tuas vestes, porque você ama Jesus. E estes que amam o Senhor andarão com Ele de branco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vencer. Aleluia. E agora eu quero me referir a vocês, me voltar para vocês, a igreja Amor e Vida. Firme do Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor acima de tudo. Aleluia. Ame o Senhor acima de pessoas. Faz para o Senhor com o teu coração. Faz como Maria, que quando vai entregar o seu perfume, entrega ali a sua melhor essência. Ela entregou algo ao Senhor que lhe custou. A Maria, irmã de Lázaro, ela entregou algo que custou para ela.
Ela fez aquilo porque queria aparecer. Para alguns, achavam que ela queria aparecer, mas para Deus não. Ela entregou porque ela amava. Ela entregou aquilo porque o coração dela ardia de amor, do amor de Deus pela presença do Senhor. Eu quero a sua presença, eu quero dar o meu melhor para Ele. Eu não sei se Ele vai passar mais por aqui na minha casa. Eu vou oferecer para Ele o melhor. Firme, igreja do Senhor, seja fiel. Há muitos querendo viver hoje um evangelho light. Pode qualquer coisa, faz o que quiser e está tudo bem. Deus não está olhando isso. Olha que Deus está. Olha que Deus está. O evangelho é sério, amado. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isso nós vamos colher. Seja firme, seja fiel, porque aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E o Senhor disse: de maneira nenhuma vou riscar o seu nome do livro da vida. Aleluia. Quando você aceitou Jesus como teu Salvador, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, naquele dia, quando isso foi feito por fé e de todo o teu coração, o teu nome foi escrito no livro da vida de Deus. Meu nome está no céu escrito. E a Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome. Numa pedrinha branca eu lá receberei. O nome que tem nela ainda eu não sei. E quando lá chegar irei receber. E o meu novo nome eu irei saber. Uma pedrinha branca eu lá receberei. O nome que tem nela ainda eu não sei. E quando lá chegar irei receber. E o meu novo nome eu irei saber. Cada um de nós tem um novo nome no céu. Aleluia. Nós vamos andar com Jesus de branco. Aleluia. Vamos andar juntos com Ele no rio, ao lado do rio de cristal. Aleluia. A Bíblia diz que a cidade não precisa de luz, porque o próprio Cordeiro ilumina a cidade. A presença de Jesus traz luz na cidade. Imagina que coisa linda. E nós vamos andar com Ele, nós vamos caminhar com Ele. Ainda que estamos vivendo em tempos difíceis, de incredulidade, de maldade, de apostasia, muitos deixando Jesus por nada, por poucas coisas, muitas pessoas abandonando o Evangelho por coisas insignificantes, desprezando o maior presente de Deus. Mas no meio desta apostasia que vivemos hoje, ainda existem aqueles, as poucas pessoas, ainda existe aqueles que não contaminaram as suas vestes. E Jesus disse: comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Aleluia. Tem fiel, tem ainda mulher de Deus, tem gente de oração, tem gente que paga o preço, paga um preço alto pela sua vida de integridade com Deus. Tem muita gente, não é a maioria, mas tem aqueles que têm prazer, aqueles que estão constantemente fugindo do mal, porque o mal, ele nos assedia diariamente. E você tem dito não,
Eu não quero isso. Eu sou de Jesus. Eu não quero perder a minha comunhão. Eu não quero perder a alegria do Espírito Santo no meu coração. São aqueles que estão andando de branco. São aqueles que não contaminam as suas vestes. Parece que estão perdendo. Diante do mundo está perdendo, mas diante de Deus está ganhando. Tem crédito com Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Aleluia. Aleluia. E nesse lugar, ainda que pequeno, simples, ainda tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus que não se contaminaram, e com Jesus vão andar de branco. Aleluia. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a igreja de Deus aqui nesse lugar. Naquele grande dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, eu quero ver o rosto de vocês, cada um de vocês. Está aí Jesus, aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu.